Olá pessoal, hoje a gente vai falar de lei de execução penal. É uma lei bem extensa, então nós vamos ter 2 semanas para falar de lei de execução penal. E também tem bastante coisa que mudou em virtude do pacote anticrime, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, vamos iniciar a primeira aula de lei de execução penal hoje, Lei 7.210 de 1984. Nós sabemos que a população carcerária do Brasil ela é a terceira maior do mundo, né? São mais de 800 mil presos, e no Brasil nós prendemos mal. Nós prendemos muito e nós prendemos mal. Porque vocês devem ouvir muito aí pela mídia que o Brasil é o país da impunidade e que tem que aumentar as penas, tem que prender. Mas assim, o que nós sabemos hoje é que a grande maioria das pessoas presas no Brasil estão presas por tráfico, por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Somente 8% dos homicídios no Brasil eles são solucionados. Então, quem vem com aquele argumento de que se fosse alguém da sua família que tivesse morrido, na verdade, se fosse alguém da minha família que tivesse morrido, provavelmente essa pessoa não estaria presa, né? Falando de... Geralmente se diz essa frase para quem quer defender direitos fundamentais, direitos humanos dos presos, né? Enfim, nós temos uma população carcerária gigante, presídios superlotados e muitas vezes comandados pelo crime organizado, né? O Estado já perdeu totalmente o controle dos presídios. A execução penal, a fase da execução penal é quando o Estado vai executar a pena a qual o réu foi condenado, né? Então, transcorreu um processo, a pessoa teve, né, direito ao contraditório, foi recebida a denúncia, teve audiência de instrução, enfim, sentenciou, essa sentença transitou em julgado, inicia-se a execução de pena. Em tese, a pena ela deveria ter duas finalidades. A primeira é de retribuição, né, que seria punir o autor do fato criminoso pela ação, e também prevenção, tanto individual como especial, né, que são os conceitos doutrinários, e ainda geral coletiva. Então, individual e especial seria para que a pessoa não voltasse a delinquir, e geral ou coletiva seria que para que as pessoas que olhassem, né, aquela pessoa que foi condenada à pena, tivessem o medo dessa punição e não viessem a cometer delitos. Para destacar também para vocês que o artigo 3º da Lei de Execução Penal deixa claro que o preso ele conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, e todas as autoridades devem respeitar a integridade física e moral do preso. Então, o preso ele teve a sua liberdade privada, né? Em tese, ele deveria ter direito à alimentação adequada, a sua saúde, né, ser preservada, enfim, todos os direitos que ele mantém. Ele só perdeu a liberdade. O Estado deveria conseguir garantir todos os outros direitos. Quanto aos regimes de cumprimento de pena, esses regimes eles estão previstos no artigo 33 do Código Penal. Então, o regime fechado trata da execução de pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto é quando essa pena vai ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que no caso nós sabemos que no Paraná quase não existem vagas nesses estabelecimentos, então o regime semiaberto as pessoas acabam cumprindo essas penas com tornozeleira eletrônica. E o regime aberto, então, seria para cumprir a pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado, que também praticamente não existe, né? E aí, pelos regimes de cumprimento de pena, eles vão ser... eles têm essa característica da progressividade, né? Então, quando você tem uma pena privativa de liberdade para cumprir, segundo o método condenado, o
os regimes eles vão progredindo de acordo com o tempo de cumprimento de pena, né? E para estabelecer como você vai começar a cumprir a pena, então, acima, pena superior a 8 anos, inicia o cumprimento em regime fechado. Pena que seja superior a 4 anos e não exceda a 8, vai ser cumprida em regime semiaberto. E pena inferior a 4 anos vai iniciar o cumprimento dela em regime aberto. A súmula 719 traz para a gente a previsão de que, quando o juiz quiser impor um regime mais severo do que esses parâmetros que nós temos aqui, ele vai ter que motivar adequadamente essa decisão, né? Não exige uma motivação que tenha a ver com o preso em si, o crime cometido em si, e não com a gravidade em abstrato do crime. Quanto ao exame criminológico, esse exame ele é realizado para avaliar a maturidade, a disciplina, capacidade de suportar frustrações, estabelecer laços afetivos, visando... na verdade, a função dele é imaginar se o réu vai voltar à vida criminosa, né? Então, o artigo 8º da Lei de Execução Penal diz que esse exame vai ser realizado no início do cumprimento da pena, né? Para classificar o preso e individualizar a execução, ou seja, deveria ser feito esse exame para determinar onde que esse preso deveria começar a cumprir a pena, como que ele deveria cumprir, onde que ele vai ficar dentro da penitenciária, né? Seria essa a função do exame aqui no início da pena. E aí, até o ano de 2003, esse exame criminológico era obrigatório também para progressão de regime. Essa questão foi modificada em 2003, e aí não é mais obrigatório, só que também não é proibido, né? Então, o que vocês precisam lembrar é que, se o juiz quiser determinar a realização do exame criminológico, ele deve fazer isso de forma fundamentada e deve demonstrar expressamente os motivos que levaram ele a determinar a realização do exame. Né? Então, nesse sentido, já tem a súmula vinculante do 26 do STF. Quanto à identificação do perfil genético, essa é uma inclusão aqui na Lei de Execução Penal que é relativamente recente e também foi alterada pelo pacote anticrime. Então, a identificação do perfil ela é obrigatória para condenados por delitos dolosos e graves, no caso que são cometidos com violência contra a pessoa, e também a todos os condenados por delitos hediondos, que a gente já estudou lá na Lei dos Crimes Hediondos. Então, essa coleta do DNA, que deve ser realizada para identificar o criminoso de acordo com o perfil genético, hoje a falta dela, né, quando o condenado se recusa a fazer essa identificação, isso constitui uma falta grave. Então, a principal modificação aqui do pacote anticrime, a mais relevante, no caso, com relação a esse exame, foi que se o condenado se negar a fazer esse exame, ele vai cometer uma falta disciplinar, uma falta grave. O trabalho dos presos tem algumas coisas para destacar para vocês. Está no artigo 28 a 37 da LEP. E no que diz respeito aos presos definitivos, né, os presos que estão cumprindo pena já condenados, ele é obrigatório e ele é facultativo para os presos provisórios. Com relação aos presos provisórios, ele só pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional. O trabalho ele é tanto um direito como um dever do preso, né? Então, a doutrina diz que ele tem essa natureza de direito-dever. Presos provisórios, só para lembrar para vocês, são presos que estão cumprindo pena por ocasião de prisão preventiva ou temporária, né? E aí, esse trabalho ele não está sujeito ao regime da CLT, mas vai ser remunerado, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Lembrem desse 3/4 do salário mínimo, que é bem importante, porque
já teve questão na OAB falando que o trabalho não poderia ser remunerado em valor inferior a um salário mínimo. Mas o que a LEP prevê são esses 3/4 aqui. Então, o trabalho ele vai ser exercido. Não pode ser menos de 6 e nem mais do que 8 horas diárias. E quanto ao trabalho externo, ele só vai ser permitido se o preso já tiver cumprido 1/6 da pena, trabalho fora da penitenciária, né? O regime disciplinar diferenciado foi uma previsão aqui da LEP que foi completamente modificada pelo pacote anticrime, né? As hipóteses permaneceram as mesmas, que estão aqui no artigo 52. Então, no caput diz que pode ser aplicado, então, o RDD para presos provisórios e condenados que praticarem fatos previstos como crime doloso, conturbando a ordem e disciplina interna do presídio. A segunda hipótese é quando o preso provisório ou condenado representar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. E a terceira hipótese são presos sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização, associação criminosa ou milícia privada, independente da prática de falta grave. Então, essas hipóteses já eram assim, não foram modificadas. Mas o que mudou bastante foram as características desse RDD, né? Então, antes do pacote anticrime, ele poderia durar no máximo 360 dias, poderia ser aplicado em caso de cometimento de nova falta grave, mas tinha um limite de 1/6 da pena aplicada. Então, o preso poderia ficar somente 1/6 da pena em RDD. Outra característica é recolhimento em cela individual, que permanece. Anteriormente, o preso poderia receber visitas semanais de 2 pessoas, sem crianças, com duração de 2 horas, e tinha direito de sair da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Hoje, esse RDD ele pode durar 2 anos e pode ser repetido sem uma fração como existia anteriormente, né? Então, se o preso ele pode ficar toda a pena nesse RDD, praticamente, né? Todas essas mudanças aqui do pacote anticrime, elas estabeleceram uma espécie de RDD ad eterno, porque depois vocês vão ver lá as hipóteses, são bem vagas, bem abertas, né? Então, é possível que o preso fique nesse regime praticamente toda a duração dele. Foram incluídas características que realmente são mais severas, né, do que anteriormente. Então, as visitas passaram a ser quinzenais, conforme aqui no inciso 3º, e elas são sem contato físico, as entrevistas sempre monitoradas, exceto as que são com um advogado, fiscalização do conteúdo da correspondência, e o preso ele só vai participar das audiências preferencialmente por videoconferência. Além disso, como eu disse para vocês, é possível que o preso fique praticamente toda a pena nessa condição, porque o parágrafo 4º traz aqui as hipóteses de prorrogação sucessiva por períodos de 1 ano desse RDD, e ele exige somente indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal, de origem ou da sociedade, e que ele mantém os vínculos com a organização criminosa, né? Então, indícios disso é uma coisa bem aberta e bem fácil de ser alegada para que esse preso siga, né, por um longo período de tempo no RDD. Essa é uma questão que, na verdade, na prática, não sei qual a efetividade dela, né? Se faz uma legislação falando que endureceu as penas, enfim, só que em que presídio do mundo que vai ter cela individual para todas as pessoas nessa condição? Que presídio do Brasil, quer dizer. Então, na prática, eu acho que vai ser difícil ser implementado isso, porque não tem cela individual para manter todas as pessoas nessa condição que em RDD, né? A gente copia, às vezes, legislações dos Estados Unidos, enfim, mas na prática não tem como ser feito.
E também o parágrafo 3º diz que se o preso for exercer liderança em organização criminosa, ele tem que cumprir esse RDD em uma prisão federal. Seria isso então, pessoal, para a aula de hoje. E aí, seguimos no estudo da LEP para semana que vem.